eu vou pegar um pedaço ô Túlio, eu vou pegar um pedaço da aula passada, eu vou ter que regravar. Se você quiser ficar, pra você poder assistir, você que sabe, entendeu? Rapidinho também. Aí se vocês quiserem ficar aí, não tem problema não. Deu problema lá na aula lá. Viu? Aí se você já quiser assistir, você não assistir depois. Tá, beleza. Então vamos lá, né, pessoal? O que eu fiz com o passador de slide aqui, Jesus? Eu deixei em cima aí, cara, o passador de slide. Redondinho. Gente de Deus. Alguém viu aí, pessoal? Um passador de slide? Ah, tá aqui. Achei. Vamos lá. Ô, pessoal, olha só. Nós vamos continuar, então, aqui o conteúdo da aula passada, né? Nós estamos estudando a Lei Maria da Penha, tá? É um ponto importante aí dos estudos de vocês também, tá? Nós vamos começar aqui, né, do atendimento pela autoridade policial, tá? Artigo 10. Olha só. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis, né? Então, assim que a autoridade policial tiver conhecimento da lei, ou da violência doméstica, seja ela em qualquer uma das situações que nós vimos aí na aula passada, né, ele deve tomar de imediato as providências legais cabíveis, ou seja, fazer aquilo que tem que fazer mesmo para poder proteger a mulher vítima de violência, tá? Parágrafo único. Aplica-se ao disposto no caput desse artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Ou seja, olha só, o que está falando aqui no caput daquele artigo vai valer tanto para as agressões, tanto para a violência que tivesse vindo a acontecer pela primeira vez, quanto também do descumprimento de medida protetiva deferida. Ou seja, se o policial também souber que um determinado agressor está descumprindo uma medida protetiva de urgência, ele também deve tomar as medidas cabíveis de imediato. Tranquilo? Então, o que está disposto aqui no artigo 10 vale tanto para aquele crime que está acontecendo pela primeira vez, quanto para poder resguardar a mulher da situação quando do descumprimento de medida protetiva de urgência. Aquela mulher que já sofreu a violência uma vez, mas o agressor está descumprindo ali a medida implicada a ele. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Então, o artigo 10 fala dessa situação aí, tá bom? Que a autoridade policial deve atender de imediato. Olha só, artigo 10A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, prestem atenção nessa palavrinha aqui, ó, preferencialmente do sexo feminino previamente capacitados, tá bom? Então, é direito da mulher, tá, que está em situação de violência doméstica e familiar aí, ter os seus direitos reconhecidos, né, e esse atendimento policial especializado, né? E aí nós temos aí, por exemplo, na Polícia Militar, nós temos uma patrulha, né, que trabalha especificamente nessa área aí, né, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. É uma patrulha que nós falamos lá que ela atende num segundo momento, né, esqueci o termo aqui, mas ela pode atender casos de violência doméstica e familiar de imediato? Pode, mas normalmente, de segunda resposta. Mas normalmente essa equipe nós chamamos de equipe de segunda resposta, porque essa equipe vai até a mulher vítima de violência, né, para poder atendê-la dentro daquilo que ela precisa, né? De repente fazer um encaminhamento dela para algum órgão, para alguma assistência, se ela precisar. Beleza? Mas aí nós temos aí essa situação, tá? Desse trabalho policial e pericial aí especializado, tá? Lembrando, né, que deve ser preferencialmente atendido por pessoas do sexo feminino. É preferencialmente, não é obrigatoriamente.
mesmo, porque essa patrulha que eu estou falando com vocês aqui, ela é composta, inclusive, né, de uma PFEM e de um PMACH, inclusive, mas tem que ter a presença da PFEM lá, porque fala que é preferencialmente. Ficou claro isso aí? Não é nem obrigatoriamente e nem exclusivamente. É o quê? Preferencialmente. Ficou claro? Certinho? Parágrafo 1º. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Olha só, a lei vai trazer aqui para a gente agora, né, o que deve se observar quando a gente for ouvir, né, quando a justiça for ouvir uma mulher vítima de violência doméstica e familiar ou até mesmo a testemunha, tá? Quais são as orientações que as autoridades devem seguir? Olha só, primeiro, salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Então, olha só, pessoal, eu, policial militar, cheguei para poder atender uma ocorrência de violência doméstica e familiar. Cheguei lá, a mulher acabou de ser vítima de violência. Eu vou ficar pressionando a mulher para ela poder me contar o que foi que aconteceu? Não, eu tenho que entender, né, que primeiramente eu tenho que resguardar a integridade física dela. Então, se ela estiver machucada, acionar SAMU, Corpo de Bombeiro, ou até mesmo levá-la a ter o atendimento hospitalar, caso seja necessário, né? Pensar aí também, né, no psíquico e emocional dessa mulher. Não vou ficar pressionando ela lá para poder me relatar logo. A mulher está lá abalada, nervosa, né? Às vezes é a primeira vez que está acontecendo aquilo ali com ela, né? Tem os filhos dela que tá lá e às vezes, né, tudo menor, tá lá ela preocupada com os filhos dela lá. Eu vou ficar, né? Não, é entender e atender essa mulher aí no tempo dela, porque eu tenho que pensar, né, que ela está passando por uma condição peculiar de mulher em situação, de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Beleza? Até aqui, com esse parágrafo primeiro? Tranquilo? Com esse inciso primeiro? Segundo, garantia de que, em nenhuma hipótese, presta atenção que aqui a lei já é taxativa, ó, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas, terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Ou seja, pessoal, a lei é bem taxativa que, durante o atendimento de ocorrência de mulheres vítimas de atendimento de violência doméstica e familiar, né, nela não deve ter, nem ela, nem seus familiares, nem testemunhas, ter contato direto com aquele suspeito, por exemplo, e nem com as pessoas a ele relacionadas. Com o familiar dele, com o vizinho dele, com os amigos dele, qualquer pessoa que esteja diretamente ligada ao agressor. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Impedir esse tipo de contato aí. Tá? Lembrando que a lei é bem taxativa, ó, em nenhuma hipótese. Tá bom? Terceiro, não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. Então, olha só, pessoal. Eu fui lá, atendi essa ocorrência dessa mulher vítima de violência doméstica. Registrei o boletim de ocorrência, tá? Encaminhei essa ocorrência lá para a delegacia de atendimento de violência à mulher, por exemplo. Chegou lá, a delegada, ela pode até perguntar para a mulher, né, o que foi que aconteceu, mas se a mulher estiver abalada, ela vai fazer isso de novo? Não, porque ela já contou uma vez, né? Ela pode lá perguntar alguma coisa que não está relacionada ali ao boletim de ocorrência, de repente alguma coisa que passou despercebida ali e tal. Mas essa revitimização da depoente é nesse sentido, né, de ficar também fazendo ela lembrar do que foi que aconteceu. Nem tampouco ficar questionando, né, sobre a vida privada dela. Mas como é que era o seu relacionamento com seu marido? E aí, o que ele fazia? Era assim? Não, não tem isso não, né? É focar no caso, na situação, evitando essa revitimização da mulher. Tranquilo aqui, pessoal?
Certinho? Beleza? Então tá. Eu não vou ler isso aqui não, mas é só porque está escrito exatamente o que eu expliquei para vocês. Não ficar pedindo para a mulher repetir aí aquilo que foi para ela uma coisa que ela quer esquecer, né? A mulher vítima de violência doméstica, ela quer esquecer a situação que ela passou. Eu vou ficar perguntando de novo para ela, né? Não tem necessidade dessa situação, não. Mesmo porque pode consistir aí em um sofrimento para a vítima aí, tá bom? Parágrafo 2º. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta lei, adotar-se-á preferencialmente, olha a palavrinha aparecendo de novo aqui, ó, preferencialmente o seguinte procedimento, tá? Na inquirição de mulher. Presta atenção lá, olha só. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Então, o local onde essa mulher vai ser ouvida, né, tem que ser um local que projetado para esse fim, preparado para tal, né? É tanto que a gente vai lá, atende a ocorrência lá, senta, né? Às vezes pode ser lá na casa dela, lá, no lugar que ela se sentir mais confortável lá, levou esse caso para a delegada lá. Quando a delegada chama essa mulher lá, né, não vai atender ela de qualquer, não vai colocar ela de qualquer jeito lá. Vai atender num lugar preparado para que essa mulher se sinta acolhida, para que ela possa falar e relatar o que aconteceu lá. Beleza? Tranquilo? Segundo, quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade policial, pela autoridade judicial ou policial. Então, caso seja necessário, né, quando for ouvir essa mulher, colocar lá uma pessoa especializada nessa situação para que possa fazer as perguntas certas, até mesmo para que possa orientar essa mulher aí, tá bom? Terceiro, o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Isso quer dizer o quê? Né? Que o depoimento será o quê? Gravado. Tá? E a degravação, o que é a degravação? É quando eu pego essa gravação, esse depoimento dessa mulher que está lá registrado, gravado em mídia, ouço e ó, passo para o papel. Beleza? Então, quando necessário, eu posso também acrescentar essa degravação aí ao inquérito. Artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências. Então, o que é a autoridade? Presta atenção aqui, pessoal, que está falando autoridade policial, beleza? Autoridade policial, por enquanto, que vai ter uma parte aí que é só o juiz que pode fazer, beleza? Vamos ver o que a autoridade policial deverá fazer aí. Olha só, primeiro, garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Então, olha só, levou essa mulher lá para a delegacia da mulher, por exemplo, e aí a delegada lá percebeu a importância que a gente tem de proteger essa mulher nesse primeiro momento aí, né, garantir a integridade física dela aí. Então, vai comunicar, né, de imediato o Ministério Público e o Poder Judiciário. Olha, essa mulher precisa de proteção policial aí. Que seja para ir buscar as coisas na casa dela, que seja em tempo integral. Beleza? Tranquilo? Então, a autoridade policial pode encaminhar essa situação aí ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Outra medida, tá? Lembrando, pessoal, que essas medidas aqui, ó, como diz o caput aqui, tá? Deverá, ó, deve, beleza? Não pode, não. Beleza? É deve, ou seja, ele tem que fazer, tá? O que mais? Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao instituto médico legal. Então, fui lá atender uma ocorrência de violência doméstica. A mulher tá machucada? Já recolhe essa mulher lá, eu mesmo posso acionar, dependendo da situação, né? A própria viatura pode encaminhar essa mulher lá. Caso a situação esteja mais grave, acionar aí, né, os órgãos
que vão poder levar essa mulher até o hospital ou a um posto de saúde com mais segurança, solicitar uma ambulância e por aí vai, beleza? Então, deverá. Terceiro, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida, tá? Então, a autoridade policial também deve adotar essas providências aqui, tá? Se a mulher, vítima de violência lá, né, tiver correndo risco de vida, então a gente pode pegar essa mulher aí e levá-la até um local indicado por ela aí, né, considerado um local seguro, tá bom? Não só ela, como também os seus dependentes, tá bom? Certinho? Quarto, se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Também é um tipo de serviço que de vez em quando a gente está prestando lá, né? Solicita-se, né, que essa mulher, ela vai ser encaminhada para um outro local, ela vai ser colocada em um outro local aí, mas ela precisa de ir na casa dela lá para poder buscar seus pertences. Lembra que nós falamos no começo, né, que ela não deve ter contato direto nenhum com o agressor, né, nem com o familiar dela. Então, o que faz nesses casos aí? Pode acionar, né, a autoridade policial aí para poder acompanhar essa mulher aí até lá na casa dela, lá para ela poder pegar os pertences, tá? Quinto, informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária, para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável, tá? Essa equipe de segunda resposta que eu falei com vocês, né, que é a PPVD, esses militares, eles também fazem esse tipo de serviço aí, né? Vai lá, visita, informa para ela tudo aquilo que ela tem direito, né? Fala, explica para ela a situação, olha, aconteceu com você isso, né? Você tem direito a isso, você tem direito àquilo, você quer ir para um outro lugar, né? Você vai querer realmente separar do seu marido, né? Se for, o juiz vai determinar, tá? E vai encaminhar você aí para o juiz competente. Então, todo esse apoio, ele vai ser oferecido para a mulher vítima de violência aí, tá? Artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Então, preste atenção que agora nós vamos falar de algumas condições, né, de algumas ações que a autoridade policial deve tomar de imediato, tá? Após o registro da ocorrência de violência doméstica. Olha só, primeira coisa, ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo se apresentada. Já deixar tudo bonitinho, redondinho lá, beleza? É de imediato, viu? Já faz isso aqui na hora. Segundo, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Então, se for necessário, aciona a perícia. Não houve necessidade de acionar a perícia, olha só, a faca que o cara utilizou para tentar matar a mulher foi essa aqui, então, ó, luva, acondiciona direitinho dentro do saco, se o cara não tiver, se a perícia não for, né, ou se o cara tiver fugido aí também, né, então, utilizou uma faca para tentar agredir ela aqui, ó, tá aqui a faca que foi utilizada, coloca dentro do saquinho, lacra, encaminha, serve como prova, tiro fotos, né, meu marido entrou aqui, ele estava bêbado, queria me bater, não conseguiu, ele saiu quebrando a casa toda, olha para você ver como é que ele deixou a casa aqui, ó, chega lá e se a perícia não for, né, tira essas fotos aí, as fotos que eu tiro lá, quando do registro, do boletim de ocorrência, lá já vai ter um campo, quer adicionar fotos? Eu marco lá sim, descarrego o celular lá, já cai direto no boletim de ocorrência, né? Porque quando esse boletim de ocorrência foi encaminhado para o juiz, as fotos já estão anexas lá, né? Então, todo e qualquer tipo de prova, né? Eu vou colher lá no momento para poder repassar isso aí para o esclarecimento da situação.
Terceiro, presta atenção nesse detalhe aqui, pessoal. Já falei com vocês uma vez e vou repetir. Prova de concurso gosta de prazo. Olha só essa situação aqui, ó. Remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. Então, o delegado, a delegada, no caso lá a delegada de, nossa senhora, como é que fala? Responsável pela violência, né? A vara não. A delegada lá, que eu esqueci o nome dela aqui agora, Karine, isso mesmo. Gente boníssima ela. Ela tem, no caso aí, né, outra pessoa que atender aí, o prazo de 48 horas para poder comunicar o fato ao juiz aí, né, e encaminhar também o pedido da ofendida aí para concessão de medida protetiva de urgência. 48 horas. Registrou o boletim de ocorrência aí, já registrou 48 horas. Beleza? Para poder encaminhar para o juiz essa solicitação dessas medidas protetivas aí. Quarto, determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários, tá? Então, já encaminhar também essa mulher aí, né, já solicitar que essa mulher seja encaminhada aí ao Instituto Médico Legal aí, para que se faça o exame de corpo e de delito, caso ela tenha sido vítima aí, né, de violência física, né, ou até mesmo de uma violência sexual também, já encaminhar para poder deixar tudo esclarecido aí, tá? Quinto, ouvir o agressor e as testemunhas também de imediato, né? Vou registrar o boletim de ocorrência lá. Se eu me deparar com o agressor lá, já colher o depoimento dele aí, separado da mulher, não há que se colher o depoimento dele, nem dela também, né? Qualquer um dos dois que eu for colher o depoimento aí, colher em momentos diferentes, não estarem no mesmo ambiente, tá? Então, vou ouvir um, os outros saem, ouvir separadamente, e constar essas versões lá no boletim de ocorrências, tá? Inclusive também quando houver testemunhas, tá? Vou ouvir essas testemunhas também, separado, tudo direitinho lá. A mesma coisa vai acontecer lá durante o inquérito policial. Isso vai acontecer tanto no registro do boletim de ocorrência, quanto lá durante a inquirição lá do inquérito policial, tá? Sexto, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandato de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele, tá? Então, já identificar lá quem foi o agressor, constar os dados dele lá no boletim de ocorrência, tá bom? Além disso aí, já puxar a ficha de lá e anexar essa ficha dele, né, nos autos, para que o juiz possa melhor analisar a situação aí. Inclusive, verificar se há a existência, né, de outras ocorrências policiais contra ele de qualquer tipo, tá? Sexto A, verificar se o agressor possui registros de porte ou posse de arma de fogo. E, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, olha só, pessoal, nós já estudamos o Estatuto do Desarmamento, né? Caso o agressor ele tenha, né, o porte ou a posse de arma de fogo, essa informação deve constar no registro da ocorrência, tá? Deve constar essa informação aí, né? E, além disso aí, informar a instituição responsável, né, pela concessão do registro ou da emissão do porte. Ou seja, olha só, se por acaso, se porventura aí, o agressor dessa mulher, por exemplo, for um policial penal, o que deve ser feito? A mulher vai falar, olha, inclusive meu marido, ele é policial penal. Ah, tá, dona. E ele tem arma de fogo em casa? Tem, ele tem arma de fogo em casa. Inclusive, ele até queria usar essa arma para poder me matar, mas como ele fugiu aqui, ele fugiu com ela. Beleza, registrei o boletim de ocorrência,
tá? Encaminhei para a delegacia aí e já comunicar ao chefe direto desse policial penal lá essa situação. Olha, tem um policial penal aí que é seu subordinado e ele cometeu o crime de violência doméstica. Mesmo se ele for preso, também tem que comunicar, tá? Inclusive, quando dá prisão, a gente até aciona, né, o chefe direto da pessoa lá. Não, se for um policial civil, a gente aciona um delegado lá na hora. Se for um militar do EB, por exemplo, a gente aciona um superior de lá para poder estar lá presente lá quando da prisão, né? Porque lá no boletim de ocorrência tem que constar, o tenente tal acompanhou a prisão, ou o delegado tal acompanhou a prisão, né? E constar essa informação na ocorrência, tá? Outra, remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Parágrafo 1º. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter, ou seja, quando fala a termo, né, deve ser por escrito, tá bom? Então, quando ela fizer algum pedido, né, de implicação aí de medidas protetivas, por escrito, e o que deve ter conter nesse pedido aí? A qualificação da ofendida e do agressor, ou seja, os dados dela e os dados dele, o nome e idade dos dependentes, caso tenham, descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida, o que ela quer, né? Não, olha só, eu vou pedir o afastamento dele lá de casa, né? Então tem que constar isso lá escrito. Informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência pré-existente. Tem que constar essa informação lá, né? Olha, na oportunidade, informamos que a ofendida ela é cadeirante e durante a agressão, o agressor aí veio a dar um chute na perna dela, né, a derrubá-la da cadeira de rodas, né? Eu lembrei desse caso aqui agora, porque quando eu trabalhava lá na Jaíba, nós atendemos uma situação, um caso de Maria da Penha nessa situação. A mulher era cadeirante, né, e o cara só pegou a cadeira de roda assim e virou, né, agrediu a mulher, né, e para imobilizá-la, ele pegou a alça da cadeira assim, e derrubou ela no chão lá. E pior de tudo, né, que fez isso na presença da filha menor. A menininha devia ter na época acho que ela devia ter uns 6, 7 anos na época, né, fez na frente da menininha lá, né, então essa informação deve ser relatada no boletim de ocorrência também lá, tá? Deve estar tudo constando lá nos autos lá. Parágrafo 2º. A autoridade policial deverá anexar o documento referido no parágrafo 1º o boletim de ocorrência e a cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Lembrando que essa situação aqui, pessoal, é quando a mulher está sendo ouvida já. Já aconteceu o fato, né? Eu posso constar esse fato no boletim de ocorrência, não tem problema, mas quando ela for ser ouvida lá, junto à delegada lá, né? Ela vai colher todos esses dados aqui na produção desse relatório e juntamente esse relatório aí, né, anexar o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Por que fala os documentos disponíveis aí? Porque às vezes, né, aconteceu a violência lá, essa mulher foi afastada da casa dela lá de imediato, né? Não deu tempo dela pegar documento nenhum lá e nem deu tempo de ir lá buscar ainda não, né? Não foi buscar ainda não. Mas, se ela tiver com algum lá, anexar. Beleza? Certinho? Parágrafo 3º. Serão admitidos como meios de provas os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Então, olha só, pessoal, às vezes acontece essa situação também, né? Às vezes a mulher é agredida uma vez, ela vai lá para o posto de saúde, é atendida, beleza, vai no hospital, é atendida. Passou o tempo, o cara descumpriu a medida protetiva, ou então a mulher reatou com ele, aconteceu a violência de novo, essa mulher volta lá para o hospital de novo, machucada, agredida, volta para casa, acontece de novo e vira esse ciclo aí, né? Infelizmente. O que faz nesses casos aí? Olha,
Nós estamos vendo aqui que a senhora já foi vítima de violência doméstica e familiar e outras 2 vezes, essa é a terceira vez. E das outras 2 vezes, também a senhora foi encaminhada para o hospital. Então, a autoridade policial aí, né, a delegada, ela pode solicitar do hospital aí, né, os laudos e prontuários médicos, né, para poder reforçar aí o processo contra o agressor, tá? Artigo 12A. Os estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, que é o DEAMS, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher. Então, o artigo 12 aqui, né, ele autoriza aí a criação, né, dessas delegacias especializadas, além de outros órgãos aí para poder ajudar a mulher vítima de violência doméstica e familiar. O artigo 12b foi vetado, bem como seus parágrafos 1º e 2º, mas aí mantiveram o parágrafo 3º. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. Então, a autoridade também pode fazer esse papel aí. Se a mulher não tem condições de procurar, né, uma assistência social, a autoridade policial pode desempenhar esse papel aí, tá bom? Pessoal, quando fala autoridade policial aqui, muito cuidado, porque às vezes pode ser sim o policial militar que vai lá atender a ocorrência, como pode ser também a autoridade policial, que o delegado, a delegada, beleza? Que vai atender. Então, na hora que você estiver lendo, é que você vai analisar lá quem foi de que autoridade policial está falando aqui, né? Então, nesse caso aqui, ó, né, a autoridade policial aqui já é o delegado. Olha, nós vamos ter que encaminhar a senhora aí para um serviço, por exemplo, de assistência social, né? Pode ser, mas pode ser a polícia militar também? Pode, num segundo momento, com essa equipe de segunda resposta, beleza? Então, mas para provas suas, só para vocês ficarem espertos nessa situação aí, tá? Artigo 12c. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, olha só, o agressor será, ó, imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então, a autoridade policial pode sim solicitar, né? Pode sim afastar imediatamente esse cara do lar ou domicílio. Beleza? Porque nós estamos falando aqui, né, das competências da autoridade policial aí, tá bom? Quem é que pode fazer isso aí? Preste atenção, pessoal, porque isso aqui é muito importante, tá? Essa ordem aqui, essa determinação, né, de afastamento do cara do domicílio aí. Preste atenção aí, tá? São medidas que a autoridade policial pode tomar quando do atendimento de ocorrência de violência doméstica e familiar, certinho? Uma dessas medidas é afastar imediatamente o agressor do domicílio local de convivência com a ofendida. Como que vai funcionar isso aí? Olha só. Primeiramente, quem tem mais autoridade para poder fazer isso aí? Para determinar o afastamento do agressor? Quem tem autoridade? A autoridade judicial, o juiz, beleza? Via de regra, o juiz é que vai determinar imediatamente o afastamento do agressor lá da casa da ofendida, certinho? Num primeiro momento. Agora, olha só, segundo, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Então, olha só, primeiramente, quem pode é o juiz. Mas vamos supor que isso aconteceu num lugar, vamos pegar aqui Capitão Enéas, por exemplo. Capitão Enéas não é sede de comarca. Não é sede de comarca. Mas lá tem um delegado. O delegado, nesse caso, ele vai poder determinar imediatamente o afastamento do agressor da casa da ofendida. Deu para entender essa situação aí? Tranquilo? Agora, olha só a terceira situação. Pelo policial,
quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então, olha só. Vamos pegar Capitã de novo. Ponto Chique. Vamos pegar Ponto Chique. Ponto Chique. Lá de onde você é também? Você falou? No Bahia tem. É Ponto Chique. Mas Ponto Chique não tem nada, né? Só o nome que é chique, mas lá não tem nada. Olha só. Lá em Ponto Chique, teve uma ocorrência lá envolvendo mulher, né? Uma ocorrência lá de violência familiar e doméstica. E aí, o policial militar que foi lá atender essa ocorrência percebeu que essa mulher corre risco de vida lá, né? Corre de vida. O agressor está no meio do mato lá, ele está armado e a qualquer momento ele pode vir, né? E matar essa mulher lá. Mas aí eles conseguem, os caras somam com essa arma lá, mas mesmo assim essa mulher está correndo de vida lá e vai assim, olha, você não vai poder chegar perto dela não, vai afastar você aqui da casa agora. O policial militar pode fazer isso? Pode. Desde que nesse lugar não seja sede de comarca e nem tenha delegado disponível no momento da denúncia. Aí o policial militar, nesse caso, pode tomar essa medida aí, afastar o agressor imediatamente da casa. Não, o militar que atender, tá? Se tiver um soldado lá, o soldado, ele pode fazer isso aí, beleza? Se for sede de comarca, vai ter um juiz de plantão. Sempre tem, beleza? Via de regra, mas assim, a gente tem algumas cidades menores aqui que tem, por exemplo, Francisco Sá, por exemplo, é sede de comarca. Sim, né? Então a gente tem essas situações aí, tá bom? Então na cidade sede de comarca, vai ter um juiz de plantão lá. Nós vamos ver aqui logo à frente, nessa situação aí vai comunicar o juiz, ele tem aí, tem que ser comunicado a ele pode determinar lá, ele emite lá o auto de prisão, se for o caso, ou esse documento aí, né, determinando o afastamento dele na hora lá, não tem problema não, tá? Pessoal, olha só, eu preciso ter bem claro esses 3 incisos aqui na cabeça suas, tá bom? Primeiramente pelo juiz, segundo pelo delegado, caso o local não seja sede de comarca, e em terceiro lugar aí, o policial, desde que o lugar não seja sede de comarca e não tenha delegado no momento da denúncia. Ficou claro isso aí? Beleza? Obrigatoriamente tem que ser nessa ordem aqui, tá bom? Certinho? Tem que obedecer esses critérios aí, tá? Agora vamos lá. Nas hipóteses dos incisos 2º e 3º do caput desse artigo, meu Deus do céu, nas hipóteses dos incisos 2º e 3º, o juiz será comunicado no prazo de 24 horas. Porque olha só, pessoal, gente de Deus, porque olha só, quem é que tem a autoridade para poder fazer isso aí? O juiz. Mas na ausência dele, essas 2 autoridades aqui também podem. Porém, esse fato, quando for delas, né, quando partir delas esse afastamento imediato aí, tem o prazo aí, né, de 24 horas para comunicar o juiz da comarca correspondente lá. Então, vamos pegar lá o caso de Ponto Chique, por exemplo, né? O soldado que atendeu a ocorrência lá determinou o afastamento imediato do agressor lá. Ele fez o boletim de ocorrência, encaminhou para a delegacia esse boletim de ocorrência, né? O delegado, ele vai ter aí um prazo de até 24 horas para poder comunicar esse fato aí ao juiz, tá? Agora, olha só, e ele vai ter mais 24 horas, para decidir se ele mantém esse afastamento ou se ele vai revogar essa medida tomada aí. De qualquer forma, ele vai dar ciência ao Ministério Público, seja mantendo o afastamento, ou seja, revogando esse afastamento. Deu para entender a situação aí, pessoal? Certinho? Então, olha só. No caso das situações previstas lá no inciso 2º e 3º, ou seja, se o afastamento for provocado lá pelo delegado ou pelo policial,
feito o boletim de ocorrência, e assim que a autoridade policial tiver conhecimento, o juiz tem que ser comunicado que o agressor foi afastado aí. O juiz tem um prazo de 24 horas para ter conhecimento. O delegado tem 24 horas para poder, até 24 horas para comunicar esse fato aí. O juiz teve conhecimento aí, ele vai ter mais 24 horas para poder decidir se ele vai manter essa decisão ou se não. Em qualquer uma dessas duas hipóteses, se ele vai manter ou não, ele tem que comunicar o fato ao Ministério Público. É porque esse processo vai ter que passar pela delegacia, né? Esse processo vai ter que passar pela delegacia. Mas pode, não tem problema não. Tá? Mas normalmente vai porque o processo vai passar lá. Beleza? Tranquilo? Segundo, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso, tá? Então, se chegou lá para poder atender a violência, né? Atendemos lá, encontramos com o cara lá. Aí vamos supor que nessa situação que eu falei com vocês, o cara está armado, né? E ele está disposto a praticar a violência, a consumar o que ele pretende lá. Ele está disposto lá, esse cara vai preso, né? E nesses casos aí não será concedida a liberdade provisória a ele. Tá bom? O juiz vai determinar, não, você pode continuar preso aí, tá? Até a gente desenrolar essa situação aqui. Beleza? Dos procedimentos, capítulo 1º, disposições gerais. Esse artigo 13 aqui, pessoal, só está falando, né, que quando aí do processo do julgamento vai ser utilizado o que está previsto aí no Código de Processo Penal e no Código Civil, tá? Então, vão ser as leis que terão como base para poder fazer todos os trâmites legais aí, tá? Agora é só o artigo 14. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária em competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o artigo 14, né, ele cria aí, nós vimos aí que anteriormente foi criada a delegacia, né, na própria lei nós vimos que foi criada a delegacia, e agora na lei também já estabelece aí a criação, né, do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Aí vai ter um juiz específico poder atender a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Beleza? Tranquilo? Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária, que é o caso do plantão, caso tenha. Beleza? Então, tem lá um plantãozinho do juiz, se for um caso muito urgente, pode ser atendido em horário noturno aí, tá? Artigo 14A. Preste atenção nisso aqui, pessoal. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso quer dizer que ela pode pedir. Ela pode pedir, tá? Tem uma situação lá de uma violência doméstica, durante o processo lá, ela entendeu, olha, seu juiz, diante de tudo que aconteceu aí, está acontecendo no julgamento aí, eu quero pedir aí a dissolução da união estável, eu quero pedir meu divórcio do meu marido, porque eu não aguento mais essa solução. Ela pode propor isso aí? Pode, ela pode propor. Ela não precisa esperar que o juiz determine isso aí, não. A própria ofendida pode propor, tá? Ela pode solicitar isso aí ao juiz. Agora, olha só, parágrafo 1º. Exclui-se da competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Então, olha só, pessoal, presta atenção. Ela pode propor para esse juiz lá, né, do juizado de violência doméstica, ela pode solicitar que ela seja divorciada, certinho? Nesse juízo aqui. Agora, seu juiz, eu também quero propor
a separação de bens. Não. Agora, peraí. Não cabe mais ao juizado de violência doméstica e familiar, de acordo com o parágrafo 1º aqui, ó, essa pretensão relacionada à partilha de bens. Deu para entender, pessoal? Uma coisa é ela querer se separar do marido dela. Isso aí vai ser tratado no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. A separação em si, ela vai pedir lá, beleza? Agora, em relação à partilha de bens, não. Ó, exclui-se da competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Aí já não vai ser função deles, não. Deu para entender isso aí, pessoal? Tranquilo? Certinho? Que fique claro, porque eu já vi uma questão de prova nesse sentido aqui, tá? Tem até umas questãozinhas para vocês poderem fazer em relação a isso aqui. Parágrafo 2º. Iniciada a situação de violência doméstica e familiar, após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver, tá? Preferência. Não quer dizer que tem que ser lá, não, tá? Por que tem esse inciso aqui, pessoal? Às vezes, no local não tem esse juizado de atendimento à mulher, né? Então, pode ser lá onde ela está sendo atendida mesmo, tá? Artigo 5º. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por essa lei, o juizado do seu domicílio ou de sua residência, quer dizer, onde que ela quer, onde que vai dar a continuidade do processo dela lá, tá? Pode ser no seu domicílio ou de sua residência, ou seja, onde ela mora, pode ser do juizado onde ela mora, pode ser do lugar do fato em que se baseou a demanda, ou ainda pode ser do domicílio do agressor. Ela que vai escolher. Ah, mas se todo mundo mora aqui, pode ser aqui? Pode, não tem problema nenhum não. Beleza? Tranquilo? Certinho? Mas vamos supor que esse fato aconteceu lá em Capitão Enéas, certo? Houve uma agressão, violência doméstica lá em Capitão Enéas. Capitão Enéas pertence à comarca de Francisco Sá, certinho? O fato aconteceu lá em Capitão Enéas, comarca de Francisco Sá. Essa mulher, aconteceu esse fato lá, mas ela não quis continuar lá em Capitão Enéas. Ela pensou, olha, eu não vou ficar aqui em Capitão Enéas, porque meu marido está solto, ele pode me matar. Eu quero ir lá para a casa da minha mãe, lá em Montes Claros. Aí essa mulher vem para cá, certo? E o processo está rolando lá. Então, o que vai acontecer? Ela pode escolher onde que esse processo vai acontecer. Olha, o fato aconteceu lá em Capitão Enéas, mas hoje eu estou morando aqui em Montes Claros. Eu quero que o meu caso venha aqui para a comarca de Montes Claros. Pode ser feito? Pode. É competente por opção da ofendida para os processos cíveis regidos por essa lei ou juizado. Ela vai escolher. Se ela está morando aqui em Montes Claros, ela pode optar por dar continuidade ao processo aqui na cidade de Montes Claros. Aqui não especifica. Então, via de regra, pode ser em qualquer local. Ó, no seu domicílio ou de sua residência. Tá? Ah, que ela foi lá em Capitão Enéas, mas meus parentes estão lá em São Paulo. Eu vou lá para casa de São... Isso. Aí eu estou indo embora para São Paulo. Vou morar lá em São Paulo. Vai dar continuidade do processo dela. Toda vez que ela tiver que ser ouvida, ela vai ter que vir para cá? Não, eu vou transferir o processo lá para São Paulo, porque ela está morando lá. Deu para entender? Né? Facilita para ela, no mínimo, né? Então, ajuda demais. Tá bom? Lembrando que é sempre a pedido por opção da ofendida. Tá bom? Ela que vai escolher lá onde que vai ficar melhor para ela. Tá bom? Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Pessoal, o que esse artigo 16 está falando aqui? Olha só, naquelas situações em que a ação penal for condicionada à representação da vítima, né, ela pode até desistir dessa representação, desde que esse pedido de desistência ele ocorra em audiência designada especialmente para isso. Mas
desde que o Ministério Público não tenha recebido a denúncia. Aí ela pode desistir. Deu para entender isso aí? Tá? Ela pode desistir da representação, tá? Em que circunstância? Olha, você pode desistir? Pode. Então, vai marcar uma audiência para ela deixar isso claro para o juiz que ela está desistindo da ação. Certinho? Agora, olha só. Se o juiz fala assim, não, pior que o seguinte, nós já mandamos sua situação lá para o Ministério Público, tem como você desistir mais não. Vai dar continuidade ao processo. Deu para entender? Tranquilo? Certinho? Artigo 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Pessoal, questão de prova de concurso. Olha só que informação que nós temos aí nesse artigo 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer uma das situações, é proibido, é vedado, penas de cesta básica ou de prestação pecuniária. Nós acabamos de ver no direito penal o que é prestação pecuniária, não vimos? Acabamos de ver, pagamento, não, dona, estamos aqui, em vez de ser do cara ser processado lá, vamos fazer o seguinte, eu te dou aqui 2 salários mínimos, tem isso não, tá? Não, seu juiz, moço, faz o seguinte, moço, eu pago cesta básica, eu vou pagar para ela aqui, 3 cestas básicas, tem isso não. Beleza? Bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa. Não tem que só pagar a multa, não. Tá? Aquilo que for determinado para o agressor lá é aquilo que for determinado mais a multa. Deu para entender? Não, você pode escolher isso. Você quer ficar 3 meses preso ou você quer só pagar a multa? Não tem jeito, não. Vamos supor que foi uma violência patrimonial lá. Uma violência patrimonial. O cara destruiu os bens da mulher lá. Aí o juiz, nós vamos falar sobre isso aqui, determina lá que a mulher seja ressarcida. Esse ressarcimento aí não impede que ele ainda continue devendo a multa. Porque nós vimos que a multa vai para onde? Para o fundo penitenciário. Então, não exime pagamento. Nem tampouco, né, o pagamento isolado da multa. Não, a pena aqui é de restituição de bens e multa. Não, paga só a multa, aqui que tá bom. Tem isso não. Deu pra entender, pessoal? Tranquilo? Certinho? Lembrem desse artigo 17 aqui, isso é questão de prova. Vai cair na prova SUS isso aqui. Já estou afirmando. Hã? Não, em qualquer um deles. Em qualquer um deles. Eu dei o exemplo aqui de um crime patrimonial. Mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Qualquer um deles. Tá? Pessoal, esse artigo 17A aqui, esse artigo 17, né? O artigo 17 vai ser a questão de número 3 da prova de legislação especial. Senão que você lê a prova, a questão 3 aqui, 7 falou na sala de aula. Vai ser bem essa questão aqui. 17A. O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Sempre prezando pelo sigilo aí. Parágrafo único. O sigilo referido no caput deste artigo não abrange o nome do autor do fato, tampouco os demais dados do processo. Então, o sigilo aqui vai ser o nome da ofendida. O agressor, não, mas também não é coisa de ficar espalhando, não. Né? Só para efeito de sigilo mesmo. Tá? As medidas protetivas de urgência, disposições gerais. Então, olha só, pessoal. Dito isso aí, como que será feito, né? As competências aí das autoridades policiais, como que vai dar essas situações aí, algumas situações aí. Vamos falar das medidas protetivas de urgência. Disposições gerais. Então, vamos falar de uma forma geral aí, o que nós temos sobre as medidas protetivas de urgência. Olha só. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, ou seja, ela vai pedir lá as medidas protetivas que ela achar que vai ser melhor para ela, né? Caberá ao juiz no prazo de 48 horas. Olha o prazo de novo aí. No prazo de 48 horas. Conhecer do expediente, do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência,
Segundo, determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. Então, o juiz também já vai encaminhar essa mulher aí, caso ela decida, né, caso ela tenha esse desejo aí, vai encaminhar para o juiz competente e providenciar todas essas situações para ela aí. Terceiro, comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis, né? Oferecer a denúncia, por aí vai. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sobre a posse do agressor. Lembre que nós falamos mais cedo aí que caso o agressor tenha posse ou porte de arma de fogo, né? Esse fato deve constar lá no registro, né? Deve constar no relatório, deve constar no boletim de ocorrência e comunicar o fato à instância superior, ao chefe direto desse caboclo aí, né? E aí agora, além disso aí, o que deve ser feito? Ó, a apreensão imediata da arma de fogo desse cara. Ô Sérgio, mas se a arma de fogo que esse cara tiver lá for de propriedade da Polícia Penal, Túlio, como é que faz? Vai recolher? Essa arma não é dele, não. Túlio pode andar armado de acordo com o que nós vimos no Estatuto de Desarmamento. Túlio pode ter uma arma particular dele, ele é policial penal. Pode ou não pode? Pode. Ele pode ter uma arma da instituição? Pode também. Mas vamos supor que Túlio não tem uma arma particular, ele tem uma arma da instituição. E ele praticou uma violência doméstica e familiar aí, né? Inclusive ameaçou. Você é casado ou tá namorando? Tá noivo? Vixe, mas logo nós tá só esperando passar no concurso para casar, né? Então, olha só, Túlio tá noivo, mas ele ameaça a noiva dele, inclusive com essa arma de fogo da instituição. Aqui nós estamos vendo que o juiz vai determinar a apreensão da arma de fogo. O juiz pode apreender a arma de fogo que é da Polícia Penal, como aqui tá com Túlio, sim ou não? Pode. Ele pode. Ele pode. Olha pra você ver que negócio mais louco. Pode. Hã? Ele pode, porque ele vai comunicar, inclusive, o fato, né? A instituição já não comunicou? Olha, nós estamos determinando aqui a apreensão imediata da arma de fogo. Né? Na hora mesmo. Inclusive, uma das sanções que Túlio vai receber aqui, ó, é do afastamento das atividades que ele usa a arma de fogo. Ele vai continuar trabalhando, mas aí, em vez de Túlio trabalhar lá em serviço, que ele vai precisar de uma arma de fogo, Túlio, a partir de agora, por decisão judicial, você vai cumprir expediente administrativo, é só realizar expediente administrativo e está cassado o seu porte de arma de fogo. Ele não vai poder ficar mais com aquela arma de fogo que era da instituição, não. Deu para entender isso aí, pessoal? Certinho? Tranquilo? Mas aqui vai ser determinado também a apreensão imediata da arma de fogo sobre a posse do agressor. Tá bom? Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Coloca isso na cabeça suas, pessoal. As medidas protetivas de urgência serão concedidas por quem? Pelo juiz. A pedido de quem? Do Ministério Público e da própria ofendida. Lembra que nós falamos lá que vai ter um relatório lá e que ela pode constar, que ela pode solicitar lá as medidas protetivas? Então, as medidas protetivas serão concedidas pelo juiz. Feitas por quem? Pelo Ministério Público ou então pela ofendida. Eu quero que vocês coloquem na cabeça isso. A ofendida, ela pode solicitar a medida protetiva? Sim ou não? Pode. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes, ou seja, independente de ter sido ouvida ainda dentro do processo, e de manifestação do Ministério Público, devendo ser prontamente comunicado. Então, o juiz pode determinar que essa aplicação dessa medida, ela ocorra de forma imediata, independente
independentemente das partes já terem sido ouvidas, independente também de manifestação do Ministério Público. Tranquilo, pessoal? Certinho? Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas, presta atenção, isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Ou seja, pessoal, uma medida protetiva, ela pode ser aplicada isoladamente, ou seja, só aquela medida, mas o juiz pode determinar a aplicação de uma ou mais medidas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, quando ele fala aqui, isolada, é uma única medida. Não vai aplicar para ser uma única medida. Mas pode ser também cumulativa, com outras medidas que ele achar pertinente para o caso. Deu para entender? Tranquilo? Certinho? Lembrando que elas também podem ser o quê? Substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Então, se o cara não está cumprindo aquela basicona lá, o juiz pode determinar uma medida mais drástica, vamos supor assim. Beleza? As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida, perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Pode ser negado também, tá? Parágrafo 5º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Basta que a ofendida tenha solicitado, ou ainda que o Ministério Público também tenha solicitado isso. Ela pode ir direto lá no Ministério Público, meu marido tá me batendo e não sei o quê, e tá me ameaçando de morte lá, tá com uma arma, Túlio, meu marido é Túlio, inclusive, viu, senhor promotor, ele é nervoso demais, inclusive, ele tá armado, eu tô com muito medo. Só já registrou o boletim de ocorrência? Não, senhor promotor, eu vim direto aqui, porque eu fiquei sabendo que tem essa situação aí, então já vim nem registrei boletim de ocorrência, não. Aí o promotor já pode solicitar para o Luiz, aplica uma medida protetiva de urgência aí. Determina que Túlio afasta da casa dele e manda recolher a arma de fogo que ele tem lá. Depois ela registra o boletim de ocorrência. Beleza? Tranquilo? Certinho? As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto, presta atenção nisso aqui, enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes. Pessoal, esse parágrafo 6º aí está dizendo o seguinte: existe prazo para a medida protetiva de urgência? Não tem prazo, pessoal. O prazo está vinculado enquanto persistir o risco à integridade física da ofendida. Vamos supor que no cometimento da agressão lá, Túlio, policial penal, armado, cometeu a violência lá e o juiz determinou o afastamento dele da casa lá, além do recolhimento da arma de fogo lá. Só que no momento do fato lá, Túlio fugiu. E aí? Como é que faz? Essa mulher vai ficar na expectativa de saber quando é que Túlio volta ou não volta? Não, o juiz aplica a medida protetiva de urgência lá, enquanto existir esse risco real dessa mulher, sofrer uma violência aí praticada, pelo noivo dela, pelo ex-noivo, que ela não vai querer ficar com você mais, pelo ex-noivo aí, o juiz vai manter a medida. Tranquilo? Certinho? Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
policial. Presta atenção que o negócio agora já mudou. Olha só. A medida protetiva de urgência. Quem é que pode solicitar a medida protetiva de urgência? Quem pode solicitar? Fala para mim aí. Ministério Público ou a ofendida. Medida protetiva de urgência. Quem pode solicitar? Ministério Público ou a ofendida. Agora, olha só. Prisão preventiva, mesmo esquema. Quem vai decretar vai ser o juiz. Agora, olha só, quem é que pode requerer a prisão preventiva? O Ministério Público ou a autoridade policial, o delegado. A ofendida pode solicitar a prisão do agressor aí? Não, aí. Não compete a ela isso aí, não. Deu para entender o que eu estou querendo dizer para vocês aí? Certinho? Medida protetiva de urgência, quem pode solicitar? Ministério Público, será deferido pelo juiz. Beleza, mas quem pode solicitar? Ministério Público e ofendida. Agora, olha só, prisão preventiva também será decretada pelo juiz. Agora, quem pode pedir? Ministério Público e autoridade policial. Ficou claro isso aí, pessoal? A ofendida não pode solicitar prisão preventiva do agressor, não. Ficou claro isso aí? Tranquilo? Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, vamos supor que o delegado solicitou aí, né, a prisão preventiva do caboclo aí, num primeiro momento concedeu, mas ao analisar a situação lá, né, o juiz pode revogar essa prisão preventiva, tá bom? Mas também pode, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem, né? Então, vamos supor, o cara não precisa decretar a prisão, o cara foi preso, o juiz determinou a soltura dele lá, mas aí durante o processo está acontecendo, o cara foi lá e ameaçou a mulher de novo. Opa, ameaçou de novo, corre o risco, opa, manda prender ele de novo. Deu para entender? Tranquilo? Artigo 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor, mesmo porque nós já vimos, né, que não deve ter contato entre a ofendida e o agressor. Beleza? Certinho? Agora vamos lá das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Então, olha só, pessoal, nós falamos, né, primeiro de uma forma geral aí, das medidas protetivas de urgência. Como que elas vão funcionar, quem pode pedir, como é que funciona, belezinha. Agora nós vamos ver aquelas medidas protetivas que obrigam o agressor. São aquelas afetas ao agressor, dizem respeito ao agressor. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Então vamos lá. Artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Entre outras. Quer dizer que vai ficar limitado a essas aqui não, mas essas aqui são as que constam na lei, tá? Então vamos lá. O que ele pode determinar aí como medida protetiva de urgência ao agressor? Suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Suspensão da posse ou restrição do porte. É uma medida de protetiva de urgência aplicada ao agressor. O juiz pode determinar a suspensão do posse de arma de fogo do agressor aí. E a restrição. Vamos pegar o caso de Túlio novamente aqui. Túlio agrediu a noiva dele lá e ele tem uma arma
ele tem uma arma da própria Polícia Penal, certo? Da própria Polícia Penal lá. Nós vimos aí que nos casos que o agressor tiver o porte de arma de fogo, né? Essa arma de fogo vai ser o quê? Recolhida. Recolheu a arma de fogo de Túlio? Recolheu. Só que olha só, durante esse processo aí, não teve necessidade do afastamento de Túlio do serviço rotineiro dele, quais seja lá a guarda do presídio. Para trabalhar na guarda do presídio, Túlio tem que trabalhar armado. Em que pese teve esse recolhimento da arma de Túlio, aquela arma que era da instituição, que ele ficava com ela, inclusive nos horários de folga, Túlio trabalhando, ele pode usar a arma de fogo. Mas a arma de fogo dele será utilizada de forma o quê? Restrita. Só enquanto Túlio estiver o quê? Trabalhando. Terminou o turno de serviço, o que Túlio tem que fazer? Ir lá e devolver a arma. Deu para entender isso aí, pessoal? Tranquilo? Mas aquela arma de fogo que ele utilizou lá para poder praticar o delito que estava com ele, né, que é ou não, né, foi recolhida. Eu até falei isso aqui, é até bom lembrar, pessoal. Olha só, nós vimos ali, caso do recolhimento da arma de fogo, independe se a arma de fogo foi ou não utilizada na violência, tá? Aquilo é só para constar. Constou que o agressor tem arma de fogo, mesmo se ele não tiver usado aquela arma de fogo lá naquela situação, a arma de fogo vai ser recolhida. Beleza? Ninguém sabe o que passa na cabeça desse sujeito. Olha a cara dele, cara de que bate no mesmo. Mentira, brincadeira. Beleza? Tranquilo, pessoal? Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. É uma medida protetiva de urgência aplicada ao agressor. Afastamento do lar, domicílio, local de convivência. Em que ordem que nós vimos lá? Primeiro, quem é que pode determinar esse afastamento imediato? O juiz. Depois, em qualquer circunstância, confere? Não, em qualquer circunstância não. Qual circunstância? Se não for sede de comarca. E terceiro, por quem pode aplicar também? O policial. Em qualquer circunstância? Não, em qualquer circunstância não. Desde que no local não seja sede de comarca e nem tenha delegado. Beleza? Mas não deixou de ser uma medida protetiva de urgência aplicada ao agressor. Tá? Outra, proibição de determinadas condutas, entre as quais, o que ele vai estar proibido aí? Quais condutas ele vai estar proibido aí? A aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas. Preste atenção aqui, pessoal, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Então, quando o juiz determina o afastamento, né, essa aproximação, ele não determina, não é o máximo, não é um afastamento máximo, não. Ele determina, na verdade, né, um limite mínimo. Então, quando ele fala assim, ó, Túlio, você deve permanecer, você não pode se aproximar da sua noiva por uma distância mínima de 200 metros. 200 metros é o limite. É o limite. Então, esse é o mínimo que você tem que manter a distância dela. No mínimo, 200 metros de distância dela. É daí para mais. Deu para entender, pessoal? Certinho? Terceiro, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Também é uma medida protetiva de urgência que vai proibir, né, o agressor ir, é uma conduta proibida ao agressor, tá? Comunicação com a ofendida por qualquer meio. Também, porque olha só, com a ofendida, seus familiares, além de testemunhas, tá? Terceiro, a linha C, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Túlio, é o seguinte, onde que a sua noiva estiver, você está proibido de estar lá também. Você está proibido de ir lá. Ah, mas eu quero ir na exposição, ela vai também. Ô filho, você combina de ir um dia que ela não for. Porque se ela estiver lá no parque de exposição, mesmo que você esteja a 1 quilômetro de distância dela, você está proibido de frequentar o parque de exposição, pelo simples fato dela estar lá dentro.
Deu para entender isso aqui, pessoal? Então, uma coisa é eu impor limite de distância. Outra coisa é eu determinar, é eu proibir que ele frequente determinado lugar. Vai independer da distância. Deu para entender isso aí? Certinho? Beleza? 4. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e, por último, mas não menos importante, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. Essas são as medidas protetivas de urgência que serão aplicadas ao agressor. Beleza, pessoal? Certinho? Nós vamos parar por aqui, porque no próximo tem esses parágrafos aqui ainda, mas nós vamos passar depois para as medidas protetivas de urgência aplicadas à ofendida. Tá bom? Não vamos ver esse restinho aqui agora não, porque eu tenho só que gravar um pedacinho de aula ali ainda, beleza? Mas nós paramos aqui, onde? No inciso 7º. Vou marcar aqui. Qualquer coisa na próxima aula eu volto aqui também.